Oi, Henrique, boa noite. Tudo bom, Tati? Boa noite. Tudo Deixa eu jóia, arrumar aqui para ficar tudo mais. jóia, graças a Deus. Então tá bom. Que E aí, loucura como essa é que coisa tá? do ao vivo, né? Às vezes entra, às vezes não, tudo meio louco, né? Eu tava acompanhando aqui, mas não tava aparecendo ao vivo para eu entrar. E aí, enfim, mas que bom que deu certo agora. Você desligou e ligou de novo? Eu derrubei ela e liguei de novo e ela conectou. Legal, legal. Show de bola. Então, vamos lá, Rick. Fala um pouco a respeito, fala um pouco sobre você, para nossa audiência poder te conhecer um pouquinho mais, antes da gente poder entrar no assunto. Eu acho que é bacana para a gente poder tirar a curiosidade do pessoal aí. A gente fez uma divulgação bastante grande da nossa live aqui, então o pessoal está Legal. super interessado em saber quem é esse nosso entrevistado da noite aí. Legal, muito bom, Tati. Na verdade, eu sou administrador de empresas por formação, apaixonado por livros, e aí a gente tem três negócios hoje que eu administro. Uma editora de livros, o curso do Instituto, o Instituto Gente, do Roberto Chiniachik, do Arthur Chiniachik, e o eMentor, que é uma plataforma de ensino à distância dos cursos. Então, a gente está hoje focado no desenvolvimento humano. Bacana. E Rick, fala um pouco para mim, como que é trabalhar em família? Ah, é uma É delícia. fácil ou difícil? Eu acho que é diferente, né? Não é nem fácil nem difícil. Eu particularmente, Tati, eu gosto muito, tá? Eu acho que, ó, lógico que tem suas diferenças, tem seus ajustes, né? E aí não termina na empresa, continua no almoço de domingo, mas eu gosto, porque eu acho que para a empresa a coisa mais importante são os valores. E quando você está em família, você está com os mesmos valores, todo mundo está muito alinhado. Então o resto fica mais negociável, né? Eu acho que o problema é quando os valores não estão casados com a cultura, aí é mais complicado. Então, para mim, é muito bom. A gente demorou um tempo até acertar, eu estou há 9 anos hoje com eles, mas faz um bom tempo que a gente já se dá muito bem, hoje vai embora tranquilo. Que legal, bacana. Bom, Rick, fala um pouco a respeito do tema que a gente vai estar abordando para o pessoal e o que, que eles podem esperar aí dessa live e até para poder ir criando as expectativas, né? E tudo que eles vão poder aprender ao final desse nosso bate-papo. Legal. Eu acho que tá todo mundo passando por um momento muito delicado, né, Tati? Não tá simples, tem gente em quarentena, tem gente que tem que trabalhar e tá exposto, então tá meio bagunçado ainda e pouca gente tem uma certeza do que vai acontecer. Então eu acho que o momento agora é de tentar ser o mais focado possível, otimizar o máximo para que a sua empresa, para que você consiga atravessar profissionalmente essa crise de uma maneira fácil, né? Eu não acho que vai ser curta, eu acho que vai ser longa e eu acho que vai ser seguida de uma recessão de economia, mas eu acho que quem tiver pronto, quem for austero e quem tiver assim fácil de administrar, vai surfar uma onda pós-crise muito boa. Bacana. O que a gente está lendo, estudando e vendo é justamente isso, né? Algumas empresas tinham um preparo um pouco maior para momentos, não necessariamente de pandemia, mas para momentos de dificuldades. Outras empresas acabaram não se preparando para isso, então estão enfrentando uma dificuldade maior do trabalho home office, dos processos digitais, né, dos processos digitalizados, então acaba que está tendo que correr atrás do prejuízo, mas a gente brinca que o futuro chegou. Ele já estava batendo a nossa porta, tinha um tempão, as empresas ficaram meio que deixando de segundo plano, e agora meio que o universo falou, acabou, galera, é agora e não tem tempo Ou vai mais, né? ou vai, não tem jeito. Exatamente, ou vai ou vai. Então, acho que para muitas empresas está sendo um momento de grande aprendizado, para outras, grande oportunidade, e é óbvio que para outras, bastante dificuldade também, né, Henrique? Eu acho que tem negócios que são altamente adaptáveis, mas tem negócios que estão pautados no core business em insumo, em bens de consumo, que não são tão simples de inovar de uma hora para outra, né?
Então, eu acho que vai ser um momento assim, vai ter gente que vai ter que entrar ali no bunker, esperar passar o furacão, né, dar uns 2, 3 meses, e aí retomar, e vai ter gente que vai aproveitar para crescer, para inovar, para criar. Então, eu acho que é um momento de grande aprendizado. Mas eu acho que assim, ou você inova, ou você usa para afiar o machado. Então, vai lá, estuda, prepara, vê onde você vai executar, que canais que você vai explorar depois. Então, eu acho que é um momento que está todo mundo propício, assim, a crescer, né? Seja profissionalmente, seja pessoalmente. As suas empresas, Rick, elas sofreram algum tipo de impacto que vocês não tinham imaginado? Como que está o cenário do seu negócio hoje? Sofreram. Os nossos negócios hoje eles estão em cenários diferentes, mas os três muito complicados. O primeiro, a editora de livros, ela vive de livraria. E a livraria, 80% das livrarias hoje são em shopping, né? Então, com shoppings fechados, praticamente o faturamento é zero. Assim, a gente faturou esse mês 20% da nossa expectativa, da nossa meta. Então, é muito pouco, né? E a tendência é que nos próximos meses ainda diminua um pouco mais, é, e até vá minguando o volume, né? Até retomar. Porque livro é um supérfluo, né? Uma compra por impulso. Então, eu acho que nesse momento as pessoas estão procurando coisas mais essenciais, comida, medicamento. Então, a editora está sofrendo bastante. A segunda empresa, que são os nossos cursos presenciais, também sofreu muito. A gente tinha um evento agora em abril para 3 mil pessoas, que chama NOW. E aí, o NOW é o começo de uma jornada das pessoas dentro da nossa empresa, né, dos alunos, e também foi cancelado. E está sem expectativa de nova edição. Ah, Então, não teve data remarcada, então. ainda não teve. Ainda não teve. Muito provavelmente a gente queira fazer para final de julho, mas vai depender do Corona colaborar também e a gente conseguir passar essa barreira. A terceira empresa, que é a empresa que tá engatinhando um pouco mais, é a menor das três, ela teve um crescimento, mas ainda não conseguiu executar um momento, assim, grandes fechamentos de negócio, porque a gente cuida de ensino à distância. Basicamente, a gente cria plataformas para empresas para colocar profissionais para treinar os colaboradores à distância. Então, é uma tendência, já é algo que com essa pandemia, todo mundo em casa, as empresas querem, mas eu acho que o momento agora é de Não é restrição de pensar custos. nisso, né? Não é pensar. Eu acho que tem as coisas emergenciais, né? A gente assinou agora nosso contrato, a gente sempre fez em papel. Vai papel, volta papel, né? E a gente, agora, com a nossa pandemia, a gente foi lá e assinou uma plataforma para fazer tudo digital. Então, assim, eu acho que tem plataformas que vão surfar uma onda de crescimento, mas tem outras plataformas, assim, que são uma venda mais complexa no B2B, aí vai demorar um pouco mais ainda. Vai ter um pouco mais, né? A gente está percebendo aqui também. Então, nós tivemos alguns contratos congelados, né? A gente acabou conseguindo não precisar cancelar nenhum contrato, mas eles estão, né, paralisados até a retomada. A gente teve muito título, está tendo, né, muito título sendo renegociado, colocando lá para frente, porque realmente as empresas agora elas têm uma responsabilidade muito grande, principalmente com folha de pagamento, que quase sempre, né, o maior, né, é uma das maiores despesas da organização. Então, enfim, a gente tem que se adaptar, né? A gente não tem o que fazer, né? Não tem por onde correr. Então, esse Não, cenário é algo eu, para ser planejado. a gente fala muito lá no curso de gestão que são os 5 passos da gestão de crise, né? O primeiro são pessoas, né? Colocar todo mundo em segurança, entender a situação de cada colaborador, porque uma coisa é falar de colaboradores, outra coisa é falar do colaborador indivíduo. Então é importante entender a história de cada um na empresa, né? Assim, de tempo, de o quanto você precisa abraçar, o quanto você precisa estar junto com ele, né? Ter os colaboradores que estão há menos tempo. Então, assim, você tem que ter um racional. Pessoas, o segundo, o fluxo de caixa. Você tem que entender qual é o fluxo de oxigênio que você tem, qual o tempo de oxigênio que você tem. Três, a gente fala de custos, aí você começa a enxugar, então entende como é que você renegocia fornecedores, enfim,
todo sua folha de pagamento, saíram algumas medidas para melhorar, para amenizar a folha de pagamento para as empresas, né? Aí o 4, você começa a olhar as oportunidades de faturamento, que eu acho que tem muita empresa que perdeu a principal fonte de renda. E aí, na hora que você faz esses três, você começa a ter cabeça para inovar. E aí o 5, você começa a pensar na imagem da sua empresa, né, Tati? Que eu acho que é como você quer ser lembrado durante a crise. Então, como você cuidou dos seus colaboradores, como você negociou com seus fornecedores. A gente recebeu uma carta de um cliente recente, uma carta, um e-mail, falando assim, ó, a partir de amanhã os pagamentos todos das duplicadas a vencer estão suspensos. E é um cliente muito grande pra gente. E não é o tipo de relacionamento que a gente quer ter, sabe? Assim, puta, se tá ruim, liga, conversa, explica, né? Então, acho que a imagem é algo que é muito importante. E então eu acho que esses 5 passos para qualquer empresa é fundamental para reestruturar, enxugar e começar a pensar em crescimento, né? Superação. Bacana. E Rick, você consegue detalhar um pouco desses passos para quem estiver ouvindo falar assim, ok, vamos pegar papel e caneta na mão e a gente vai pegar as dicas do Rick para a gente poder, de repente, montar um plano de contingência lá para nossa empresa e a gente poder tentar, de alguma forma, né, sair melhor desse processo, né, dessa crise toda aí. Aham. Lógico. Vamos, primeiro passo, pessoas, né? Pessoas, a gente parou para entender todos os colaboradores e toda a nossa cadeia, porque colaboradores são todos os stakeholders, ou pessoas são todos os stakeholders da empresa, mais colaboradores, enfim. Então a gente começou a entender quem são os fornecedores, quem são os freelas. A gente, direto e indiretamente, tem aproximadamente 120 pessoas que trabalham com a gente full time. Então a gente começou a entender qual que é a cadeia, qual que é o impacto. A gente parou de publicar, então qual que é o impacto em cada um? A gente começou a desenhar a jornada dos próximos 3 meses de cada colaborador. Então a gente começou a entender, falou, putz, se isso aqui parar e apertar, quais são os planos de contingência? Então, primeira coisa, botou todo mundo em segurança, todo mundo foi para o home office. Segundo, começou a entender a jornada de cada um. A hora que você começa a entender como estão as pessoas, como é que estão os sócios, como é que estão os familiares, aí eu acho que você já teve um mapeamento bom de pessoas. Então, primeira coisa que eu falo assim, entende as pessoas. E até clientes, né, são pessoas. Então, como é que eles estão envolvidos na sua cadeia? Você entendeu onde estão todos os seus stakeholders ali, aí você está pronto para ir para o passo 2, fluxo de caixa. E fluxo de caixa, Tati, todas as empresas que eu ajudo a administrar, eu sempre falo que é a bússola perfeita. Mais do que faturamento, mais do que DRE, EBITDA, balanço. O fluxo de caixa eu olho 2 vezes por dia de todas as empresas para conseguir entender como é que tá indo. Quem não tem fluxo de caixa, pessoal, quem não sabe o que é um fluxo de caixa para criar, basicamente, do modelo mais simples o quanto você tem de contas a receber, o quanto você tem a receber na empresa e o quanto você tem a pagar. Então você vai entender o quanto é o fôlego. Putz, se você gasta por mês 300 mil reais e você fatura, sei lá, 300 mil reais, você não está gerando caixa novo, você está break-evando ali todo mês. Então a gente começou a entender, a gente olhou e falou, ó, eu tenho 1 milhão de fluxo de caixa e as minhas despesas nos próximos 3 meses são 1 milhão. Então a gente tem fôlego para os próximos 3 meses. E aí, Tati, isso funciona para loja, funciona para padaria, funciona para quem é profissional liberal, autônomo, né? Porque às vezes o autônomo ele mistura um pouco o pessoal e o profissional, mas é muito importante para ele entender o fluxo que ele tem. Porque assim, o caixa vai te falar o nível da medida que você tem que tomar. Então, às vezes, você está com um caixa melhor, dá para você fazer só um corte superficial de custos, renegociar fornecedores e atravessar a crise. Às vezes, você não tem caixa e você não consegue fazer um empréstimo, ou não quer fazer um empréstimo, então você tem que ir lá entender, putz, preciso ter todos esses colaboradores, não preciso. É uma medida, são medidas diferentes de acordo com o caixa. Cortes maiores, né, Henrique, para poder ter esse encontro, né? Total, total. Fazer cortes maiores para começar a entender como é que está o seu caixa. Para ir para o passo 3, que são custos. Aí custos, Tati, eu pego assim, eu olho, eu tenho uma lista de todos os custos que a gente tem, fixos, né, que a gente paga mensalmente.
Eu sugiro que todo mundo faça. E aí, pessoal, tem que olhar o seu cartão de crédito pessoal também, porque você vai. É incrível, né? Em média, hoje a gente tem de 4 a 5 recorrências no cartão de crédito, fora as compras. Então, assim, tem que entender o que que dá para você cortar no pessoal e no profissional. Cortou tudo, aí você está pronto para o 4. O 4, que é o colaborativo, que a gente fala do faturamento, da inovação, aí é começar a entender onde que estão as riquezas escondidas, onde que você consegue faturar que não é o seu core business. Então, na editora, a gente começou a trabalhar outras frentes de negócio. A gente estava com alguns projetos engavetados. Essa é a vantagem da crise. O seu custo de oportunidade vai lá embaixo. Porque você sempre fala assim, eu não botei aquele projeto em pé porque eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Quando você está no meio da crise, o seu tempo está muito barato, então dá para você colocar muita energia para validar projetos. Então nós estamos validando 4 projetos nos próximos 90 dias que estavam engavetados, porque a gente estava crescendo muito, estava botando equipe nova e não funcionava, então a gente estava validando audiobook, estava validando universidade corporativa, estava validando e-commerce, estava validando uma série de coisas que estavam andando em passos mais lentos. Então, o passo 4, e eu falo sempre que é o 4, que é faturamento e inovação, porque se você não fizer a lição de casa nos 3 primeiros, você não consegue estar tranquilo para inovar. E não tem bala de prata. Você não vai chegar do dia para a noite, abrir um portal, nossa, achei 72 clientes ali, vou vender tudo. Não. Então, faz a lição de casa da parte de enxugar custos, de gestão de pessoas, de olhar o fluxo de caixa, porque aí você fica tranquilo e fala, agora eu posso inovar. Quando você termina de inovar, bota os projetos em dia, você consegue pensar na imagem da sua empresa. E aí, Tati, eu acho que está no momento agora que eu acho que está sendo maravilhoso para a gente como humanidade, como comunidade, né, brasileira, tá muita gente dando muita coisa de graça. E eu acho que é o momento realmente de doar, seja em live, seja em livro, em portal, a gente está dando muito e-book, porque está no momento de você dar conteúdo de qualidade para as pessoas que estão em casa, para as pessoas conseguirem estudar, a gente brinca de afiar o machado ali, para conseguir cortar as árvores. Então, E a até imagem. a mente, né, Rick? Às vezes não é nem a questão do estudo para, mas eu não sei o que vai acontecer depois. Mas hoje eu tenho falado isso muito para os meus clientes, para as pessoas que a gente pode assessorar no sentido, ocupa a sua mente. Porque se você ficar o dia inteiro no WhatsApp, recebendo e mandando mensagem que tem tantos casos de coronavírus no mundo, que agora vai entrar uma medida provisória, que agora não sei o quê, o pessoal fica replicando isso, fala, cara, esse tempo que você está perdendo, gastando, vendo bobageira na internet, utiliza a sua mente para produzir alguma coisa positiva. Ontem eu tive um encontro com alguns empreendedores por live às 10h30 da noite, que foi a hora que deu para dar aquele descanso de falar, cara, vamos pensar nos nossos negócios, vamos pensar nos nossos propósitos, o que a gente vai querer fazer daqui para diante, para a gente poder aproveitar o tempo. Só que tem que ocupar a cabeça com coisa boa, né? Senão como que eu inovo meu faturamento se eu tô extremamente pessimista? O mundo vai acabar. Todas as coisas, todas as oportunidades fecharam. Na verdade, não é assim que funciona, né? A gente sempre consegue ter uma ideia, uma sacada, e fala, meu, como que eu não pensei nisso antes, né? Exato. E eu acho que a crise vem para gerar oportunidades. Eu acho que a gente vai conseguir. Mas só pegando um gancho no que você falou, Tati, a gente tem uma tendência como brasileiro a ser muito improdutivo. E aí eu me incluo, né? A gente não tem aqueles invernos rigorosos, a gente não tem, né? A gente tem um clima extremamente agradável, a gente tem um excesso de informação. Então, a gente, por gerações, nós viemos sendo improdutivos. Então, a primeira semana foi aquela semana que todo mundo estava ultra mega produtivo, nossa, trabalhando 14 horas, tal. A tendência na segunda semana é que a gente já entende e fala assim, puta, eu vou fazer um almoço mais demorado, vou tirar uma sonequinha, não, vou me distrair no WhatsApp. Então, o que eu tô falando muito pro nosso time lá de tá todo home office, assim, galera, é hora de ser mega produtivo. É hora de você botar um despertador ali a cada hora e falar assim, o que eu tô fazendo, a coisa mais importante que eu poderia estar fazendo nessa hora,
porque você vai toda hora resetar o mindset para produtividade ali, entendeu? É uma tendência nossa e eu acho que é o maior ponto de atenção, porque a gente só tem uma certeza, que vai passar, né? Uma hora vai passar. E aí vão ter aquelas pessoas que passaram os 90 dias ali, encostados, esperando a bala de prata e não aconteceu. Vão ter aquelas pessoas que se desesperaram, não conseguiram fazer nada. E vão ter aquelas pessoas que entenderam que vai passar e que vão voltar melhor e mais forte. Então, é o momento de você afiar o machado, mas se preparar, porque assim, não vai ser a primeira, não vai ser a última, e quem é empreendedor ou quem é mesmo colaborador está sempre exposto ao risco, né, de acontecer qualquer crise. Então, eu acredito muito que esse momento vai deixar a gente mais forte, melhor como ser humano, como comunidade, para os próximos anos. Aí aqui vem o quinto passo seu, que é muito importante, que é como a gente vai passar por esse momento e vai ser lembrado no futuro, porque vai existir um futuro, né? Então, como Vai que você vai existir. ser lembrado, eu acho que vai ser realmente, vai fazer toda a diferença na vida de pessoas e de empresas, né? Porque Vai. Eu acho assim, eu dou um exemplo que eu acho que é chato, mas é verdadeiro. Eu fui no supermercado recentemente lá, um supermercado que eu vou até bastante, e os preços estavam mega inflacionados, né? E aí, ok, tem oferta e demanda, mas assim, o cara tá pegando um momento de crise onde todo mundo vai no supermercado e eu fiz um combinado comigo mesmo que eu não vou mais naquele supermercado depois da crise. Agora eu vou porque é o mais perto, eu me desloco muito menos, mas depois eu não vou mais. Então é a imagem de alguém que podia ter estendido a mão e não conseguiu estender, pelo contrário, né? Acabou fazendo mais dinheiro. Eu entendo que a cadeia toda está sofrendo, então tá mais difícil chegar alimento, tá mais caro, mas eu acho que é hora de todo mundo da cadeia perder um pouquinho de margem, absorver um pouquinho de prejuízo, para que ninguém tenha um prejuízo muito grande. Perfeito. Um comentário aqui que eu achei que é relevante a gente falar, Rick. Ele falando assim, Tati, em tempos de uma crise que não conhecíamos, na minha empresa fechamos as portas para o atendimento, porém não deixamos de atender os clientes. Foi fundamental explorar outros canais que não eram explorados. Criamos equipes de contingência que estavam atentos às medidas dos governos e monitorando o momento dos números de negócio. No nosso plano de contingência, tivemos um grande cuidado para não gerar demissões e cada dia tem sido um dia com grandes aprendizados. Tem sido difícil ver o comércio totalmente fechado e sem perspectivas de abertura. O comércio está sofrendo demais, né, Henrique? Está sofrendo demais. Está sofrendo demais. Está sofrendo demais. E é complicadíssimo, né? Eu tenho um amigo que é varejista, tem acho que 400 lojas, está tudo fechado, e ele falou, Ricardo, não tem home office. Sim, a gente está dando férias, mas férias tem um limite. Eu não posso, né, na editora, no instituto, está todo mundo em home office, ultra produzindo, mas principalmente crescendo, assim, estudando, aprendendo, descansando. E aí ele tem essa crise, assim. Eu particular, a gente está vendo muito essa polaridade do lockdown vertical, lockdown horizontal, né? Enfim, eu não tenho uma opinião exatamente formada do que eu acho melhor, mas assim, eu acredito muito nessa máxima que estão falando que a crise que vem pela frente é maior do que o que a gente está fugindo do corona, né? Então, o varejo está sofrendo muito. Algumas indústrias tinham parado. Hoje em São Paulo, o Dória falou para todo mundo voltar a trabalhar das indústrias para não faltar insumo. Então, é o momento agora da gente começar a rever um pouco assim, o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu posso consumir, onde que eu posso, né, sair. Então, eu acho que a gente tá passando por um momento de revisar muita coisa dos nossos hábitos, né? E acho que esse é um momento que a gente precisa rever. Mas eu acho o seguinte, Tati, esse comentário que ele fez, essa pergunta, é exatamente isso. Monta plano de contingência, coloca o time, contrata mais pessoas. A gente fez uma experiência, a gente tinha 4 vagas abertas em uma empresa. A gente não contratou, a gente congelou, mas a gente contratou 4 pessoas no regime de PJ
em success fee, que são 4 pessoas que foram desligadas e estavam desempregadas. A gente falou, ó, seguinte, é vendas, o que você conseguir vender tem um percentual. Então eu acho que é um momento também para essa relação colaborador, empresário ficar melhor, ficar mais ajustado, entendeu? Assim, mais transparente até. A gente fala muito, né, vem falando muito dessa questão de home office, e você tem razão, existem muitas cadeias que o home office é impossível de se fazer, né? Então, na verdade, o home office ele tá, sei lá, para 30, 40%, talvez não chegue a isso das organizações, as demais, elas realmente elas não conseguem, né, ter todo o corpo de colaboradores dela trabalhando de casa, né? Eu chutaria que talvez 80% dos colaboradores hoje não tem opção de fazer home office, né? Não A gente tem. pensar todo varejo, restaurante, padaria, tudo que está fechado, não consegue, né? Mas é um ótimo momento para essas pessoas irem para casa estudar. Independente do que vai acontecer com elas, que aí é uma consequência, sim, elas podem estar melhor depois da crise como indivíduos. Independente do que a empresa delas faça, elas podem aprender a estudar. Tem um monte de curso de inglês, tem um monte de curso de estrangeiro, né? A Coursera botou, a Udemy botou, tem um monte de coisa EAD disponível de graça que as pessoas podem ir fazer. Então, eu acho que é um momento para a gente estudar muito. E ficar muito. Eu estou defendendo um pouco a ideia de ficar um pouco offline, Tati. Entra de encontro com o que você falou, de não ficar espalhando catástrofe, né? Nossa, o Covid matou mais 20, nossa, pegou a Espanha, pegou a Itália. Mas principalmente é o momento de você fazer as coisas que você não conseguia fazer, de sentar e ler um livro grosso mesmo, ali sentar e aprofundar no assunto, entender, assistir um documentário, assistir uma coisa mais densa. Então, eu acho assim, eu tô ficando muito off, né? Eu tenho minhas plataformas de trabalho de home, mas assim, eu tô indo muito para estudar offline. Então, troquei o livro que eu tava lendo, tô lendo outro. Então, eu acho que é o momento da galera sentar e dar uma olhada. Para você, para sua equipe que você está gerenciando à distância, você está utilizando alguma plataforma, algum meio de comunicação específico ou vocês estão no tradicional dos contatos mesmo, Rick? Não, cada empresa tá com, Tati, sim, a gente tem o Trello em uma que funciona super bem, aí a gente administra os encontros por Hangout e WhatsApp, né? Então funciona bem. Tem outras que a gente faz um Zoom, mas o que eu estou fazendo com todas, tem reunião diária, primeiro horário, todo dia, todo mundo, para a gente fazer o alinhamento da meta. Porque mudou, né, Tati? Antigamente, o longo prazo a gente falava em 5 anos. E o curto prazo a gente falava em um ano. Hoje, o curto prazo é o dia, o longo prazo é a semana. Então, assim, não tem mais, porque daqui uma semana pode ser, né? Há 2 semanas atrás, as empresas estavam crescendo 30%, a economia do Brasil bombando, bolsa em 120 mil pontos. Pá! Agora, 15 dias depois. Então, a gente está fazendo reunião diária, alinhamento, qual que é a meta do dia, qual que é a meta da semana. Então, curto prazo e longo prazo. Então, cada empresa está usando uma plataforma e eu acho que essa é a parte boa, né? Tem muita coisa muito legal disponível hoje que as empresas podem usar de graça. Então, Muita coisa, muita coisa. Zoom, Hangout, Trello, né? Assim, tem um monte de coisa boa. A gente está aprendendo novas plataformas também. Eu estou aproveitando bastante para estudar. A gente também ia realizar o Congerre, que agora dia 20, 21 de março, que é o nosso principal evento aqui na região, né? Ah, Foi a partir do Congerre que a gente entrou em contato com vocês, que nós conhecemos a Kelly, e aí trouxemos o Arthur aqui o ano passado, enfim, a gente, né, vem legal. nesse crescimento no evento presencial. E é o principal Ah, evento nosso do ano. E aí, 10 dias antes do evento, é aquela palhaça, o que nós vamos fazer? E a gente prorrogou a data do presencial, mas a gente criou uma alternativa da plataforma continuar, da gente poder ter eventos gravados, como esse que a gente está fazendo, vai para a plataforma dos congressistas, para eles poderem ter acesso legal. do gravado e poder assistir quantas vezes quiserem depois. Então, a gente colocou uma meta de ter um conteudista por dia durante 60 dias, que nós colocamos o tempo, né, da gente realizar o nosso evento presencial, que a gente mandou para maio. Talvez nem role em maio, mas a nossa pegada está sendo assim,
vai ter um conteúdo novo por dia. Então, isso está me forçando a conhecer muita gente, né? Porque são 60 pessoas novas que não estavam na programação do Conge. E isso está sendo maravilhoso, né? Então, a oportunidade da gente estar se falando, por exemplo, né, veio dessa fatalidade que acabou acontecendo. Então, eu tenho falado muito para as pessoas, né? Busca olhar com viés positivo, porque pode ser que você consiga tirar bons aprendizados de lá. E vai ser inevitável para todo mundo, né? Empresas e pessoas. Empresas também vão precisar estudar muito os seus mercados, né? A gente fala assim, vamos voltar ao normal. Eu já não sei mais o que significa o normal agora, né? Logo volta ao normal, mas qual é esse normal? Eu não sei se ele volta mais a acontecer, né? Eu acho que a gente nunca mais volta ao normal. Eu acho que o mundo conheceu tecnologia que não conhecia, né? Eu recebi um depoimento de uma amiga queridíssima, ela falou, minha mãe tem 68 anos, é professora universitária há quase 30 e poucos, e ontem, pela primeira vez, ela deu uma aula EAD na vida dela. Então, esse depoimento é isso, sabe? Eu ensinei minha mãe a instalar Zoom, a fazer FaceTime com 3 pessoas. Então, tudo mudou, né? Eu acho que as relações vão mudar. E eu acho que é hora, tá, de a gente aproximar. Assim, eu continuo trabalhando 12, 13 horas, mas a gente fica se encontrando, os amigos, todo final de semana. Então, a gente abre aqui o Zoom, 4, 5 amigos e fica falando besteira. Eu acho que a gente tem que entender que dá para você estar presente. Estar isolado não significa estar sozinho. E a gente precisa entender que dá para a gente estar com pessoas, né? Bacana. Acho que é isso mesmo, Rick. Bom, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, por essa troca riquíssima de informação. Obrigado. O pessoal estava ansioso para poder te conhecer, né? Já conheceram o Arthur. Estou devendo de trazer o Roberto para cá ainda, que ele não veio, e aí trazer você também. De repente, o próximo evento presencial, a gente já consegue trazer vocês aqui para nossa Show de bola, vamos fazer acontecer, Tati. Eu acho que esse momento está fazendo a gente aprender muita coisa, então conta comigo para o que precisar aí. E o que eu estou falando muito, Tati, só para eu falar uma última mensagem, assim, a gente acredita muito, eu acredito muito, que a riqueza do século XXI é o tempo, né? Então, as pessoas conseguiram ter dinheiro, mas muitas não têm tempo para ficar com o filho, para ler um livro. E se a gente entende que o tempo é a riqueza, a gente está, nesse momento, mais rico do que nunca. E a gente precisa aproveitar esse momento, porque provavelmente nunca mais a gente vai ter chance de passar 3, 4 meses com o filho todo dia em casa. Eu vejo muita mãe desesperada, muita, assim... Então é o momento da gente realmente olhar e falar assim, eu tenho tempo, agora o que eu vou fazer com esse tempo, né? Então eu coloco esse olhar positivo sempre pra gente falar, vamos aproveitar da melhor maneira possível essa crise chata, mas que vai passar logo. Legal, muito bom. Bom, gratidão aí eterna pela sua contribuição. Nossa live vai para os congressistas do Conge aí com bastante satisfação. E tendo conteúdo novo, Rick... Tati, eu acho que eu consigo contribuir com o pessoal dessa forma também. A gente super agradece, porque essa é a nossa missão, aproximar as pessoas do melhor conhecimento do mundo, né? Então a gente fala que o interior, ele é riquíssimo e às vezes a gente não aproveita as riquezas que a gente tem aqui. Então as pessoas acham que elas precisam ir para a capital para poder ter conhecimento de qualidade, elas precisam ir para outro lugar. E a nossa máxima é assim, não, as pessoas vêm até a gente, porque é interesse de todo mundo, né? Existe muita oportunidade no interior, então é a nossa defesa de causa aqui, né? Os caipiras, né? Vão estar sendo caipiras, mas não precisam ser ignorantes, né? A gente pode... Imagine, eu sou de uma família toda caipira, então eu sou apaixonada. Bacana, Rick. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Tati. Um beijão para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.